Bom dia, pessoal. Hoje eu vou estar comentando aqui sobre livros no geral, não vai ser sobre uma resenha específica, vocês já viram. Vai ser assim, um saldo literário do mês de maio. São, então, livros que eu li nesse mês, ou pelo menos eu li durante todo esse mês, eu terminei esse mês. Livros que eu estou lendo, que eu não terminei ainda, mas que eu estou lendo, e algumas aquisições recentes minhas no que se diz respeito a livros. Então, antes de começar, deixa o like se você gosta dos meus vídeos. Se vocês gostarem desse formato, eu posso trazer assim mensalmente, que nem muito se faz aqui no BookTour, né? Fazer essa resenha mensal. Não vou me aprofundar tanto em todos os livros, até porque tem muita coisa aqui para comentar, mas enfim, é isso. Vamos começar o vídeo. Vamos começar falando com o primeiro livro que eu terminei esse mês, e que foi o que eu fiz resenha, o último vídeo do canal, que foi Colmeia, do José Celo. Eu não vou me aprofundar muito nele mesmo, já tem o vídeo ali no canal, foi o último vídeo que eu postei. Mas este livro aqui foi uma leitura bastante proveitosa e não foi muito demorada. Foi assim, eu levei umas 3 semanas, eu imagino. Eu admito que eu corri um pouco lendo esse livro, mas eu consegui pegar bastante tudo que ele tinha para oferecer, por mais que ele seja um daqueles livros que ele vai que exigir, não, quer dizer, não exigir, mas ele provavelmente terá um saldo melhor para você se você relê-lo mais tarde, pretendo, no futuro, refazer isso. Mas ele também é aquele tipo de livro que tem muitas nuancezinhas específicas que você não vai precisar ficar se atentando muito, mas se você se atentar, você vai tirar muita, mas você vai conseguir uma leitura muito mais agregadora se você se atentar a detalhes. Esse livro aqui, um ótimo retrato social, a escrita do autor me cativou bastante. Pretendo ler mais dele, especialmente o livro que concedeu o Nobel a ele, que se bem me lembro foi o Cristo versus Arizona, por mais que ele não tenha em português. Agora a gente vai para o grande acontecimento literário desse mês, que assim, eu digo que nesse mês nós tivemos dois. Mas esse aqui talvez seja não só o do mês, mas o maior acontecimento literário da minha vida. Porque eu finalmente terminei, depois de 1 ano e 2 meses lendo, eu terminei o Finnegan's Wake. Eu fiz uma leitura muito ampla desse livro. Eu, primeiro, comprei o Finnegan's Revolta, essa edição maravilhosa da Illuminus. Essa editora faz um trabalho impressionante com esses autores mais complexos, geralmente. Eu vejo um empenho bastante grande da Illuminus para trazer esses autores, mas não só eu li essa edição, como eu li também, depois de muito penhorar em sebo, eu li o Phoenix's Revenge, né, que é essa edição do Donald Schuller, dividida em volumes. Tem o volume 1, que o meu tá todo anotado, inclusive. Eu não sou o de anotar em livros, mas esse daqui requeria uma atenção especial. Também tem o 2, o volume 3, o 4 aqui e o volume 5. Eles são todos quase... A partir do 3 já são calhamações. O último tem 500 páginas, esse tem 400 e poucas. O 3 tem 300. Enfim, vai escalonando assim, exponencialmente. Mas assim, o trabalho do Donald Schuller nessa edição aqui é assim, magnífico, porque ele... Primeiro que a tradução dele é a mais próxima do original, pelo menos eu achei que é mais próxima do original do que essa da Illuminus, por mais que seja muito boa, porque essa aqui também tem aquele método de tradução diferente, porque cada capítulo, ou pelo menos, se eu bem me lembro, ficou 2 capítulos para cada tradutor, porque é um coletivo aqui de 8 autores que traduziram esse livro. Então, aumenta ainda mais esse teor polifônico e dissociativo do livro, que é bem legal, mas se for mais próximo do original,
é mesmo a do Donaldo Schuller. E essa edição aqui também, ela é bilíngue. Uma página é o original e a outra é a tradução. E no final, o que mais vai, assim, salvar, te ajudar muito, por mais que eu tenha muitos outros textos de apoio junto, já tendo uma bagagem grande, que a gente vai ter ali notas explicativas do Donaldo Schuller para certos parágrafos aqui. Na verdade, não certos, vai ser o livro inteiro, ele é explicado nesses textos muito bem fundados do Donaldo Schuller. Por isso essa edição é muito essencial. E, mano, é um livro perfeito? Não sei dizer, mas diria que chega perto disso. Esse livro aqui é simplesmente espetacular. Sou suspeito para falar de Joyce, sim, mas este livro, assim, não acabou. Esse livro aqui não tem mais o que você escrever depois desse livro. Assim, pode acabar depois disso. Eu sinto que eu pulei, assim, talvez muitos degraus até chegar a este livro. Sim, mas eu sinto que agora eu sou capaz de absorver qualquer outra coisa depois de ler esse livro. Então, é não é uma transcendência, é um estado de plenitude quase. Depois que você trespassa esse monumento, essa verdadeira muralha gigantesca e espetacular. Leiam. E, assim, o top 1 do ano, por mais que os outros colocações do meu top 10 esse ano sejam difíceis de posicionar, o top 1, assim, diria que já está garantido. Agora a gente veio para outro livro aqui que eu gostei também demais, já assim, na vibe de Joyce. Eu já fui aqui no lance de dados do Alarme. E bem, eu estava aqui numa onda aqui de ler poetas do decadentismo, ou melhor, os simbolistas. E eu acabei lendo Baudelaire, li As Flores do Mal. Eu achei um bom livro, mas eu não achei tudo isso não. Então eu fui em outro. Eu já tenho um livro do Rimbaud aqui, mas eu não li o Rimbaud. Mas eu acabei lendo Mallarmé e eu gostei demais. O projeto aqui do Ateliê. Sim, a edição do Donald Schuller também do Ateliê. Acho que assim, Ateliê Editorial e Iluminando são algumas das minhas editoras favoritas. Eles fazem um trabalho assim espetacular nas edições deles. Esse aqui só um poema, é só um poema, mas um poema muito bom do Mallarmé. Ele tá cheio de. Ele é bilíngue também. Ele é uma edição bilíngue. E tá cheio de prefácios aqui. Acho que tem um do Haroldo de Campos e do tradutor aqui, Álvaro Faleiros. Muito bom. E eu já gosto do concretismo. Já gosto do pessoal do movimento. Mas eu preferi Mallarmé 1000 vezes a Baudelaire. E vamos ver se eu vou gostar de Rimbaud. Esse aqui foi um livro que eu achei muito legal, a estrutura, a ciclicidade, o simbolismo mesmo. Acho que é o simbolismo na essência, pelo menos não quando você vai abordar ele mais pro lado do decadentismo. Esse livro aqui é o puro suco do movimento simbolista e achei muito, muito agregador. Talvez eu faça um vídeo. Eu estou lendo também um outro livro do Mallarmé, que são mais poemas, que é... Eu não lembro agora o nome exato, mas acho que é A Noite de um Fauno, alguma coisa assim. E um livro de ensaios dele também. Então provavelmente eu vou fazer um vídeo temático do Mallarmé, não só para esse livro, porque acho que ele não teria conteúdo para um vídeo muito, muito longo mesmo. Agora a gente vai para um livro que, cara, infelizmente eu fiquei muito triste que esse livro me decepcionou mesmo. Foi o Arquivo Dalk. Por que esse livro me decepcionou? Achei a sinopse muito legal. Eu vi que tinha avaliações bastante negativas para esse livro, mas eu pensei, mano, assim, Ulisses tem 4.2 no Scooby. Eu pensei, nossa, não, deve ser. O pessoal geralmente tem muita review bait, ou o pessoal com mau gosto também, né? Não falar nada. E eu li recentemente um livraço que foi o Edson Two Birds, que é do mesmo autor, não tem em português, eu li em inglês, no e-book. E, assim, também tá, acho que quase garantido pro top 10 do ano o Edson Two Birds, esse livro espetacular que eu pretendo trazer resenha. Vou fazer resenha de todos os livros do Flann O'Brien. E, assim, eu fui
com muita sede ao pote para esse livro, ele acabou me decepcionando. Mas por alguns motivos, porque esse livro ele é uma síntese das ideias do Flannery O'Brien, que são legais, são muito boas, envolvendo a ficção, envolvendo a ciência, envolvendo um monte de maluquices. Mas esse livro é basicamente uma propaganda para um outro livro do Flannery O'Brien, que foi o primeiro livro dele, que eu vou até comentar depois, não vou dar muito spoiler, mas enfim. Eu não gostei muito desse livro, achei ele bem arrastado e a conclusão é bem paia mesmo. Não chega a ser um livro horroroso ou ruim, mas definitivamente não é bom mesmo. Acho que ele é sim dispensável se você for conferir Flannery O'Brien. É melhor você ficar nos outros, né? Infelizmente também é um autor que escreveu pouco, né? Mas enfim. Agora um livrinho curto que eu reli, na verdade. Que eu aqui pegando, dando sopa, que é O Homem de Areia, do Hoffman. É um conto que eu li pela primeira vez e eu achei, uou, que conto foda. E assim, adolescente engajado em negócio psicologia, Freud, essas coisas. Eu pensei, nossa, que conto foda. Eu reli e continuo achando um ótimo conto, concordo assim com a retomada que o Calvino faz ali do nome do Hoffman, especialmente por esse conto. Mas eu realmente percebi algumas incoerências, ou pelo menos algumas coisas que eu, reparando melhor, não gostei tanto nessa releitura. Essa edição aqui é da Autêntica, né? São de contos, né? São edições de contos singulares, tem de vários autores. Tem da Virginia Woolf, tem do Joyce também. São contos mais esses essenciais da literatura, pequenininhos assim. Mas ainda assim é um conto no quesito profissional da análise psicológica, ele é um conto extremamente interessante, mas ele tem alguns, não diria erros, mas assim, umas incoerências literárias mesmo. Então eu não vou negligenciar a importância que esse livro tem para outras áreas, mas o quesito literário ele me deu uma caída no meu conceito, mas ainda continua uma obra que merece ser conferida mesmo. Agora nós vamos porque foi o segundo acontecimento literário desse mês que eu terminei O Arco-Íris da Gravidade, do Thomas Pynchon. Já fez aí resenha do Leilão do Lote 49 e eu tava toda hora falando sobre o Arco-Íris da Gravidade naquele vídeo. É que eu dei spoilers do Arco-Íris da Gravidade naquele vídeo. E, gente, é um livraço. Quer dizer, também imagino estrear facilmente no top 10 desse ano. Livro que não é para todo mundo, como o Finnegan's Wake eu digo. Ele está realmente bem longe de ser impossível, mas ele vai exigir um conhecimento muito grande seu e bastante empenho mesmo. É basicamente um livro que moldou ali a cultura popular atual, cultura pop, e é muito divertido, bastante, às vezes assustador, às vezes fascinante. Livro que vai provocar muitas emoções em você. Daí, assim, no embalo do Thomas Pynchon, eu tô terminando aqui, então, uma trilogia, que é o Thomas Pynchon, que são os primeiros livros dele, né? Que nós temos aqui, depois de muita procura, eu não comprei, eu achei na Biblioteca Pública de Florianópolis, que é o V, que eu tô lendo agora, eu tô na metade do V. Então, assim, vai terminar. Vou estar terminando a trilogia pynchoniana inicial, né? Que é o V, primeiro, né? O Leilão do Lote 49 e o Arco-Íris da Gravidade. Não é cronológica, né? Essa ordem, mas é de publicação. Assim, é um livro também que eu demorei bastante. Assim, não chega nem perto do Finnegan's Wake, né? Mas eu levei 2 vezes, o que eu já considero um tempo longo. Só que Finnegan's Wake foi um caso à parte mesmo na minha rotina literária mesmo. Conviveu comigo por muito tempo. Mas também é um livro que pretendo muito ler no futuro. Bem, assim, terminados os livros, né, que eu li nesse mês, eu vou falar agora um pouquinho dos livros que eu estou lendo. Começando pelo Som e a Fúria do Faulkner, né, que eu comprei. Chegou aqui, tá sem a contracapa porque é uma edição muito bonita,
Mas aquela contracapa também é muito bonita, mas me incomoda um pouco. Então estou lendo sem ela aqui. Mas é um livro que eu estou gostando bastante. Também estou na metade, já passei dos dois primeiros capítulos, estou no terceiro, do Jason, né? E também é um livro que está me dando muita raiva, né? Muita raiva mesmo. E bem, eu não tô achando ele tão complexo quanto as pessoas dizem. Ele é um livro difícil, sim. Só que, realmente, a linguagem dele é bem direta. Ou mesmo, não é direta, né? Mas é coloquial. Coloquial em muitas partes. Claro que a gente tem diferenciações na narrativa para cada capítulo, né? Tanto no estilo literário quanto na forma, sabe? Mas o principal problema que as pessoas apontam para a dificuldade desse livro é a estrutura mesmo, que ele é todo fragmentado e não é linear. Mas com um pouquinho de atenção ligada ali, você consegue ligar os pontos. É um novelão, praticamente, cara, uma Ana Karenina do mal, perverso, trágico e brutal, na maioria das vezes. E devo dizer que eu gostei muito, especialmente do primeiro capítulo, tá? Por mais que muita gente reclame dele ser difícil e ser estranho. Mas eu me imergi muito nesse primeiro capítulo, principalmente. Também estou gostando do resto. Não sei dizer se vai ser. Se eu vou a gostar absurdamente, mas é um ótimo livro. Estou gostando bastante por enquanto. Vamos falar de mais um queridinho meu aqui, que é o Júlio Cortázar. Estamos falando de História de Cronópolis e Famas. Eu também achei isso aqui numa livraria pública. E eu tô basicamente lendo assim, quase tudo do Cortázar. Não li todos os contos dele, porque são vários mesmo. Eu queria aquela edição, que são todos os contos dele, da Companhia das Letras em box. Espero conseguir em algum momento. E bem, é um livro que eu tô gostando, mas ele tem um teor bem diferente da ficção do Cortázar mesmo. Mas você consegue, se você conhece Cortázar, você bate o olho no livro e você percebe, mano, isso aqui é muito Cortázar, mesmo que você não conheça, mesmo que você não saiba que é do Cortázar. Você conhece o Cortázar, bate o olho, você percebe o Cortázar ali. E é isso que é quase a força motriz do livro, me deixa muito feliz. É um cara que consegue te instigar muito bem em quase qualquer coisa que ele escreva. Bem, agora essa aqui é uma aquisição, isso aqui é uma coisa que eu vou mostrar, né, que se encaixa tanto nas minhas aquisições quanto nas minhas leituras, né, porque, assim, uma viagem eu acabei comprando este livro maravilhoso, que é da prosa da Hilda, espetacular, né. Eu tenho agora praticamente quase toda a obra dela, né. Eu tenho o da poesia, eu tenho as crônicas, e agora eu tenho o da prosa. Eu só não tenho todo o teatro dela, porque ele só sai em edições avulsas na Pocket, né? E é meio chatinho de encontrar. Eu não fui. Não aproveitei para comprar na Amazon. Mas essa edição aqui é espetacular. E eu já li mais um livro da Hilda que eu não tinha lido. No caso, eu estou lendo aqui o volume 2, porque eu já li quase todo dele, então falta poucas coisas para acabar. E eu li aqui esse daqui, que é Os Meus Olhos de Cão, que eu gostei demais. Gostei demais, me lembrou. E assim, mas não para aí, eu diria que o estilo cronológico, pelo menos a estrutura narrativa da Hilda, é muito mais parecido com o Faulkner do que com o Joyce mesmo. Achei bem mais parecido com o Faulkner, por mais que a escrita, assim, cheia e tenha gosto de Joyce, a estrutura é totalmente o Faulkner mesmo. E eu tô agora lendo os dois últimos desse livro, que é o Ruth Lunada e o Estar Sendo Tercido, são os únicos que faltam aqui. Eu já li o Senhora D, o Caderno Rosa de Lori Lembe, o Contos de Escárnio e o Carta de um Sedutor, né? Eu já li esse aqui. E tem o do primeiro livro, que eu estou ansiosíssimo para ler, que o início da prosa da Hilda faz muito meu estilo. É uma pena, né, que o mercado editorial seja cruel e paia mesmo. Né? Não goste muito desse tipo de coisa, né? Mas, enfim, adoro. Acho que tem outro Note Modos de Ti, que já tem resenha no canal, um livro maravilhoso.
Tem o De Fluxo Floema, o Kadush e Pequenos Discursos de um Grande. Vou ver, não garanto que eu vá ler todos ainda esse ano, que eu realmente fiz um dossiê das obras mais vitais da Hilda no ano passado e da poesia dela, mas eu vou indo lendo aos poucos até terminar este livro incrível. Mais olhando o que eu estou lendo, que aí eu não vou ter aqui físico, mas é o Alphabetical Africa do Walter Ebbish. Ele é um autor israelense, americano, meio, acho que austríaco. Enfim, é um cara bem viajado. E ele faz mais um daqueles autores que faz aqueles tipos de livros malucos que eu gosto. E assim, recomendo que vocês deem uma conferida nesse livro, que eu estou gostando bastante. Mas ele é um exercício de forma muito grande que eu gosto, mas eu imagino que a maioria das pessoas não tenha muito saco para aturar. Mas ele tem outros livros que eu tenho interesse, né? Que é o How German Is It? Acho que é esse. E alguns outros contos. E ele é um autor, assim, modernista que vai... Ele é quase o Oswald de Andrade americano, sabe? Que ele faz aqueles negócios malucos experimentais, né? Nas estruturas e faz... E que muitas vezes as pessoas menosprezam até os roteiros dos seus livros, enredos, que falam que são só forma, mas eu discordo, pelo menos eu ando gostando. Agora vamos para algumas aquisições que eu fiz aqui, no caso compras, e vamos começar com o primeiro que chegou aqui, que é um lançamento, que no caso era para ter chegado com outro livro também, da mesma editora, mas não chegou ainda, que é o Obsceno Pássaro da Noite, do José Donoso. É um livro que estava fora de circulação, pelo menos não fora de circulação, né? Ainda tinha uma outra edição, acho que era da Bem Virá, mas que estava bem escassa, e é um livro que, assim, é um dos grandes romances do boom latino, junto com o Pedro Páramo, os livros do Vargas Llosa, o 100 Anos de Solidão. E, assim, eu tenho muito mais interesse nesse livro do que no 100 Anos de Solidão, para falar a verdade, assim. E é mais um chileno aqui, com a Isabel Allende e o Bolanho, que eu tenho aqui em casa. E também tenho interesse em outras coisas do Donoso. E não chegou o outro que eu comprei, que é o Solenoide, que eu quero muito ler. Assim, eu gosto um pouquinho de autores romenos e irlandeses, né? Tem um vídeo de romeno aí, comento solto no meu canal. Mas enfim, o livro que eu tenho bastante interesse em ler. Mais um daqueles novelões familiares latinos, só que com agora um fluxo de consciência bem intenso e com um teor do folclore chileno, que eu agora estou muito interessado, pretendo ler futuramente. Agora, a gente tinha falado em Romênia, vamos falar de um livro aqui que eu já estava querendo adquirir já faz um bom tempo, que é o Corações Cicatrizados, do Max Blecher. Max Blecher, não vou lembrar a pronúncia exata agora, mas assim, é mais um autor assim, do cânone modernista romeno. Infelizmente é o mais trágico de todos, né? Ele morre com 28 anos, cara, é muito triste. E esse livro vai ser um retrato de sua vida, quase, porque ele vai ter ali o que é? Esqueci o nome da doença agora, tuberculose óssea. Ele vai ser internado, ele vai ter que ser entubado não, mas ele vai ser enfaixado e vai ficar praticamente imóvel. E esse livro é sobre isso mesmo, mas é aqueles livros não seguem assim a moda choran de pessimismo e inércia e existencialismo na vida, só que nesse estado bastante trágico, né? E a edição da Carambaia, muito bonita, por mais que não seja aquelas edições um pouco mais recentes da Carambaia, que tem aquela contracapa mais bonitinha, é só esse preto, as traduções da Carambaia sempre são muito boas, e o trabalho editorial também. Então, o que eu recomendo, eu achei bem baratinho num sebo, por R$30. Então, assim, também tem umas edições mais recentes, mas eu acho que a da Carambaia é a melhor. Você vai encontrar desse livro. Agora que eu tinha falado de Flann O'Brien, vamos falar aqui de novo dele, mas é o livro foi assim, o Arquivo Dalkey é sim uma
propaganda do terceiro tira. Por quê? Porque ele é praticamente uma versão piorada desse livro, pelo que eu consegui tirar dos dois por enquanto, mas ele basicamente é porque o Flann O'Brien reutiliza vários conceitos desse livro nesse outro, e ele realmente, o Arquivo Dalk, no lançamento dele mais alcance do que o terceiro tira, e boa parte se deve porque ele ficou famoso por causa do At Swing to Birds. Mas ele sempre tentou divulgar o seu primeiro livro, e que muitos dizem ser um dos melhores livros modernistas na crítica, então eu tenho bastante interesse em ler e ficou até pensando, nossa, com tanto esse prestígio só tem uma ediçãozinha em português saída pela Pocket, né? Então, um pouquinho, deixa um pouquinho incomodado, ainda mais de um autor que eu estou gostando bastante. Mas, vamos ver, né? Espero que eu goste desse livro, muito comparado com Joyce e Lewis Carroll, que são dois que eu tenho um gosto bastante grande. Agora, outro livro que eu tenho bastante interesse em ler, que chegou aqui, é O Meu Nome é Vermelho, do Orhan Pamuk. Eu desenvolvi um grande interesse também pela cultura turca, e a gente tem aqui um autor, que é o mais prestigiado atualmente do país, que ganhou um prêmio Nobel, laureado com o prêmio Nobel, se eu bem me lembro, justamente por este livro aqui. Quer dizer, não tem, acho que não é por esse livro, mas eu acho que é pelo Neve, que daí eu não curto mais não, mas não curto tanto, porque eu não sou o maior consumidor de romances políticos, então eu mirei aqui para começar no autor pelo seu livro o segundo mais conhecido, que é O Meu Nome é Vermelho, e já vai ser talvez um impacto maior em mim, porque faz muito tempo que eu não leio um thriller. Acho que o último thriller que eu li foi Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie, provavelmente. Thriller, eu acompanho thrillers, mas assim, filmes e séries e assim, de conteúdo cinematográfico, mas não tanto livros. Não acho que dá para considerar, eu ia falar o Finnegan's Wake, ou também alguns livros do Flann O'Brien, mas porque não, é um mistério que você entende o conceito até bem antes, não é focado nisso. Esse aqui, sim, é um thriller mesmo, e tem uma sinopse muito foda, tá? Achei a sinopse muito interessante. Sinopses nível Pentium de criatividade, então, assim, já me atraem bastante. E o último livro que eu comprei é também, não só pelo autor, mas porque eu estou numa onda de comprar livros da Kozak Naif, né? Uma editora que eu gosto, no tempo que faliu, né? Mas, assim, edições que eu gosto. E é aqui o Bartolome e Companhia, do Henrique Villamatas. Tem vários livros, quase todos os livros dele saíram pelo menos pela Kozak Naif. Consegui uma bagatela de 50 pila por esse livro aqui num sebo. Esse aqui tá meio. Dá uma ótima condição, assim. Diferente de alguns outros, né? Esse aqui eu também comprei em sebo, tá meio desgastadinho mesmo. Sem falar no. Mano, o meu arquivo DAO que tá completamente destruído aqui. O livro não deve ter vendido muito bem, né? Mas, enfim, é um livro assim que é um daqueles primeiros precursores desses de livros metanarrativos de livros dentro de livros, tipo O Fogo Pálido, do Nabokov, assim, todos os livros do Bolanho, assim, mais ou menos, vão começar um pouquinho, não é exatamente livros, né, mas assim, com essa metanarrativa de notas e de explicações extremamente complexas. Acho que eu diria mais o David Foster Wallace aqui, né, mas enfim, nesse livro aqui, e numa edição muito cuidadosa aqui, por essa editora que eu gosto bastante de conseguir achar. Enfim, acho que foi tudo isso, bastante coisa. Eu não li tanto, mas eu comprei e estou lendo agora muita coisa. Enfim, acho que foi um saldo muito positivo. Eu fiquei tão feliz, assim, absurdamente, ter terminado Finnegan's Wake e o Arco-Íris da Gravidade, assim, que eram metas absurdas minhas, mas no geral eu diria que esse mês não acabou ainda, mas que está sendo muito proveitoso. Enfim, se vocês gostaram desse formato, digam nos comentários, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Valeu, beijo, até mais, tchau. Vou ver se eu faço mais vídeos assim, se vocês gostarem.